fazendo um link entre o que a gente tem, fazendo um link entre o que eu passei para vocês, que é que é essa reportagem que saiu na época Negócios, foi em 2019, ela é um pouquinho defasada, e isso é bom, porque eu quero ver com vocês como que, vamos falar, dessa figura que a gente teve hoje, como que as coisas mudaram para o que a gente tem hoje. Então, assim, como que as coisas avançaram nesse período de tempo. Bom, então, a nossa aula, ela é basicamente um debate, ela tem, assim, eu coloquei algumas perguntas direcionadoras do nosso debate, e depois para a gente construir junto uma matriz. E eu vou fazendo uma mediação em relação ao debate de vocês, tudo bem? Alguém se habilita a começar ou eu vou chamando? Pessoa a pessoa. Como vocês preferem? Para começar falando sobre esse texto em específico, né? O sustentabilidade deixou de ser moda, né, professora? Sim, sim. Como que a sustentabilidade tem se inserido na estratégia das empresas, segundo o artigo que vocês leram? Eu posso comentar um pouco, porque o meu tá fresquinho. Aqui, eu pesquisei um pouquinho sobre diversos temas relacionados à sustentabilidade. E o enfoque deles é que a sustentabilidade em si passou a ser uma obrigação a nível mundial. A preocupação com a sustentabilidade, com o ambiente e tudo mais, é algo que todas as empresas têm de se preocupar. Partindo do princípio das maiores para as menores, vamos colocar assim, como obrigação mesmo. Então, quanto maior você for, maior é a sua obrigação em mostrar para as demais empresas que você tem a devida preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade como um todo. Então, as certificações de qualidade e as certificações ambientais, para você conseguir, vamos colocar assim, colocar a sua empresa num outro patamar, você tem que enxergar todo o contexto, todo o ambiente. Então, essa questão de deixar de ser algo, vamos colocar, opcional, para algo obrigatório, e a partir disso, algo mais à vontade, algo que as empresas querem realmente fazer, vai muito desse ambiente, porque antes era um diferencial. Hoje, devido às mudanças que o planeta tem e etc., as empresas enxergam isso como um incentivo para as pessoas que estão abaixo dela. Então, as grandes empresas têm de passar essa imagem, têm de construir essa imagem de sustentabilidade, de que quem vem abaixo, de quem está ao lado dela, também tem que construir. Tem que fazer isso porque é construir um ambiente melhor para se trabalhar, para se viver, para melhorar a qualidade de vida aonde está alocada aquela empresa. Obrigada, Matheus. Quem mais? Professora, pode ser eu? Oi, Dai. Professora, na verdade, eu tenho uma dúvida, né? Eu li o texto e eu fiquei com uma dúvida assim, em relação assim. Eu vi que eles falam que hoje em dia, para você exportar produtos, tem que ter a ISO 14001, né? Sim. Aí eu fiquei na dúvida, a minha dúvida é, essa lei, ela é mundial ou é só assim, aqui no Brasil, quem vai exportar para quem vai exportar de fora para cá? Como que funciona isso? Eu fiquei um pouco com dúvida em relação a isso. Então, a ISO, ela vamos falar assim, existem regras mundiais, né? Instituições mundiais. E aí, aqui, vamos falar assim, a gente cria as nossas regras, né? As nossas regras do jogo. E aí, assim, tem os parâmetros e as nossas instituições internas. A ISO 14000, ela prevê as regras ambientais que, sim, estão prescritas nas regras mundiais. Então, quando a gente vai para outro país, uma mesma regra pode ter um outro, vamos falar assim, pode ter uma outra sigla, vamos dizer o seguinte, mas uma outra normativa. Entendi.
Então, a minha dúvida era essa mesma, porque eu vi que para você exportar daqui do Brasil para fora, tem que ter essa norma, né? Isso. Aí a minha dúvida era, quem traz de lá de fora para cá para o Brasil, segue essa mesma regra ou... O que eles geralmente fazem entre importação e exportação é o seguinte: um órgão e o outro, eles verificam se existe uma paridade entre as regras. Então, por exemplo, vou dar um exemplo totalmente distinto para vocês. Um medicamento, vamos falar assim, um medicamento do Brasil ou um alimento brasileiro. Para ser exportado para os Estados Unidos, ele precisa passar pelo FDA. Então, pelo órgão deles lá. Ele pode ser credenciado aqui no Brasil e provar que está tudo certo, né? E aí ele tem que passar por esse órgão lá vamos falar assim, no país que recebe. Na União Europeia, a mesma coisa. Se a gente está recebendo alguma coisa aqui, isso também acontece. Então, tem que estar conforme as regras do jogo interno. Então, é meio que uma lei mundial, né? Vamos falar assim, a lei não é mundial, mas sim, vamos falar assim, é um padrão mundial e aí cada um coloca as suas regras peculiares, né? Vamos falar assim, do próprio país ou da própria comunidade. Entendi. Muitas vezes, por exemplo, um determinado, vamos falar assim, um determinado tipo de produto passou por um determinado país, fica até mais fácil passar para outros países. Por quê? Porque, embora não sejam os mesmos organismos, como eles já sabem as regras um do outro e já se entendem e aprovam coisas semelhantes, aí fica facilitado o processo. Então, dependendo daquilo que você está exportando ou importando, demora esse período de aprovação em função disso. Entendi. Miriam, você aqui ia falar? Isso, eu ia falar. No texto, ele fala assim que as empresas antes se preocupavam com o próprio umbigo, né? E agora esse cenário ele vem mudando. Eu acredito que não seja uma visão minha, tá? Eu não acho que é necessariamente uma visão da empresa. Eu acho que as empresas estão vendo que como eu posso falar? Que o consumidor, a mentalidade do consumidor está mudando e ela precisa mudar, porque senão ela vai ficar para trás, né? Porque se o preço for o mesmo, o consumidor ele vai olhar o que está ecologicamente correto e vai optar por esse produto. Então, o fabricante ele vai pensar nisso e vai trabalhar o perfil do consumidor dele, né? E aí a tendência é cada vez melhorar esse processo, né? Eu acho que é algo que não volta atrás, é algo que só tende a melhorar. A única coisa que eu acho ruim é que todo produto que é ecologicamente correto acaba se tornando mais caro, mas talvez com a ampliação desse cenário, desse consumo, os produtos ecológicos caiam um pouco o valor, né? Pelo menos cosméticos, tudo voltado assim, eu acho que o ecológico acaba sendo um pouco mais caro. Vocês acham... Só para eu fazer uma pergunta... Eu estava chegando no Palmeiras aí, estava empolgado. Da Miriam. Vocês acham que o produto ecologicamente correto, ele é mais caro porque ele tem um valor agregado maior, ou é porque ele é mais custoso? Eu não... assim, talvez seja mais custoso, mas eu não lembro o que eu tinha visto. Era uma vassoura... A vassoura de pinha, savo, um negócio assim. E a savo? Ela é feita de uma árvore que, na verdade, seria um lixo, né? Eles pegam aquele negócio e transformam. Eu vi o processo produtivo já tem um tempo e eu achei muito legal, nem sabia que era daquele jeito, e eles conseguem transformar. Dentro daquele produto, não achei que o processo de fabricação era tão mais custoso. Eu achei até mais simples do que eu acho que construir uma vassoura tradicional. Aí eu acho que já tinha visto também sacolas de bagaço de cana.
Aí também não sei se o processo produtivo é mais custoso, né? Mas, assim, o que eu vejo é que algumas empresas usam esse apelo de ecológico como um marketing próprio e, com isso, faz aumentar o preço. Talvez seja isso. Quem concorda e quem discorda e quem tem uma opinião sobre isso? Professora, rapidinho, só pegando o gancho da Miriam. Eu te falei, né, que meu irmão tem um restaurante. E eu mais a Nelly, a gente estava em reunião com ele outro dia, que a gente foi fazer visita para fazer um outro trabalho. E ele estava falando para a gente que ele até tentou começar a utilizar embalagens recicláveis, né? Assim, mais... Não recicláveis, né? Embalagens mais sustentáveis. Só que na embalagem normal, ele pagava 2 e pouco. Ele fez o orçamento ainda. Na outra, que era mais sustentável, ele pagava 6 e pouco. Então, ele falou que achou um pouco arriscado, né? Jogar esse valor, porque ele também tem que cobrar em cima, né? E os clientes não aceitarem e aí ele acabou não fazendo. Aí eu acho que eu concordo com a Miriam também em relação a isso. Bom, então existe um fator de custo e existe também um fator aí de marketing em cima. Existem 2 fatores aí, né? Vocês pagariam a mais por um cosmético que é sustentável? Eu, particularmente, não, professora. Professora, lá nessa avaliação da Vivian, né, tinha perguntas relacionadas a isso. Então, assim, eu vou eu vou comprar um produto sustentável desde que o valor seja o mesmo ou a diferença não seja tão maior. Se for uma diferença de 10% a 20%, ok, eu comprar. Agora, algo que seja 50% mais caro do que o comum, financeiramente o meu bolso não aguenta. Eu gostaria de comprar, mas financeiramente o bolso não aguenta. Vamos dar um exemplo real? Só para a gente pousar a ideia. Professora, Oi. acho que em relação a essa parte do custo, será que pega esse ponto do texto que ele fala da Ambev, que prometeu embalagens retornáveis, recicláveis, mas só decidiu isso por causa dos compromissos ambientais? Talvez será que por conta do custo dessas embalagens retornáveis não seria tão atrativo para eles, só decidiram tomar essa decisão por causa dos compromissos ambientais? Não, gente, eu acho que assim, existe um custo, não é só da embalagem em si. E aí também, daí respondendo um pouco sobre a questão do teu irmão, né? Do restaurante dele. Você mudar um processo, vamos falar em mudar uma cultura, por exemplo, mudar o tipo de embalagem, às vezes mudar o tamanho da embalagem, com o que você faz, incorre em mudar um processo. E só de mudar o processo em si, existe o custo de mudança. O custo, assim, para explicar de uma maneira fácil, puxa, existe um custo entre vocês comprarem, vamos falar assim, em vez de vocês tomarem o lanche dentro da Unib, quando a gente está em sala de aula, vocês pegarem, cruzarem e ir no Extra. Talvez a coxinha que a gente vai comer lá no Extra custe um pouco menos do que a coxinha que seja ali dentro da Unib. Mas, e aí eu falo assim, financeiro. Mas também existe o custo da mudança no sentido assim, puxa, eu estou tão acostumado a comer ali que eu não vou nem me dar ao trabalho de mudar e de experimentar uma nova coxinha. Eu dei um exemplo bem basicão, mas um exemplo disso e que, vamos falar assim, que acontece há muito tempo, quando eu falo há muito tempo, puxa, essa empresa ela começou a aflorar no mercado de uma maneira mais proeminente, eu estava na graduação, que é a Natura. A Natura, ela sempre teve esse apelo da sustentabilidade. Sempre teve. E vamos falar assim da sustentabilidade com seus funcionários, da sustentabilidade ambiental.
de ter produtos com a Amazônia, e ela vem elaborando cada vez mais a proposta dela, né? Então, assim, vamos falar, é um processo de desenvolvimento sustentável. Aí eu pergunto para vocês, existe um sabonete normal, um sabonete da Natura. Existe um creme de uma outra marca, um creme da Natura. Vocês pagam a mais por ser da Natura? Por ter esse apelo? Não, eu não pago a mais, e até pelo que eu falei, é legal o trabalho que a Natura faz, mas eu acho que ela utiliza isso como um marketing próprio para se diferenciar em relação ao mercado. Ela não faz pensando em eu penso assim, né? Eu acho que ela não faz isso pensando em toda a cadeia produtiva, e sim para ter um diferencial de mercado. Mas pensando nos produtos Natura, eu não pagaria essa diferença. Porque, no entanto, a diferença de valores Natura e o nosso produto do dia a dia é bem maior, bem mais que 50%. Acho que chega a quase 100% a diferença de valores. E eu acredito que o bolso do brasileiro em si não está preparado para isso, para a massa em si não está preparado para isso. E quem mais consome é a massa, né? Existe, então, uma questão, vamos falar assim, uma questão econômica que é bastante relevante. Sim, sim. Professora, não, só, tipo, não é nem mais não seria uma opinião, mas um questionamento, assim, que eu sempre tive relacionado a esse assunto. Por que coisas relacionadas a esse assunto, materiais relacionados a esse assunto, é sempre uma coisa, tipo, muito cara ou meio que não atinge todo o público? Concorda comigo, né? Não sei, até o pessoal pode dar opinião sobre isso, mas que se fosse uma coisa um pouco mais acessível, seria melhor atingir e, tipo, traria mais benefícios para a sustentabilidade, né, do meio ambiente, eu acredito. Mas por que às vezes é tão difícil e é tão mais caro? Que nem a Miriam também não falou que não, tipo... Da Natura, por exemplo. Da Natura, por exemplo, que nem coisas que é tão difícil que o pessoal, tipo, que usa direto, mas o povo mesmo não vai conseguir comprar, sabe? Existe uma questão, primeiro, vamos falar assim, existe uma questão de tecnologia, e aí não é a questão de ser ou não só sustentável. Uma nova tecnologia no mercado, então, para fazer esse tipo de produto, se a tecnologia não está super desenvolvida e massificada, ela custa mais caro mesmo. Então, aí a gente pode pegar a tecnologia, por exemplo, do celular. O celular que acabou de ser lançado, vamos falar assim, que é novo, totalmente... Ele é mais caro do que um celular que, puxa, já está no mercado há muito tempo, o qual a tecnologia foi dominada. E tanto que o celular mais novo, muitas vezes, dá alguns problemas, algumas panes. Por quê? Porque a tecnologia não está totalmente desenvolvida. E ele custa caríssimo e poucos têm acesso. Tem uma questão que é a questão do custo do produto em si, o custo para desenvolver esse produto. Esse é um ponto. Mas aí tem a questão, vamos falar assim, de que enquanto não tiver vamos falar assim, uma adoção massiva, uma exigência do consumidor, então assim, tá bom, por exemplo, vamos falar assim, eu compro um sabonete no supermercado, não estou nem colocando marca, qualquer sabonete, e eu compro esse sabonete a vida inteira, ou uma pasta de dente a vida inteira. Aí eu vejo que, puxa, essa empresa, ela não é ambientalmente correta. E aí eu falo assim, não, eu não vou mais comprar essa empresa e ainda vou fazer propaganda contra. E aí, vamos falar assim, e aí não só eu, mas a classe inteira faz isso, e as famílias de vocês fazem isso, e aí vai gerando, vamos falar assim, uma coisa muito maior do que, e aí assim, não só nós, né, mas assim, vamos falar, uma comoção, por exemplo, nacional, que é onde eu quero chegar com vocês nessa discussão, nacional, mundial, e aí o que acontece? As empresas, elas precisam acabar adotando os processos e os materiais e, vamos falar assim, colocando num preço qual o consumidor pode pagar.
Quando eu falo pode pagar, é dependendo dos extratos. Porque a gente tem... Vocês já tiveram aula de marketing? Sim, professora. A gente tem, vamos falar assim, diferentes preços para diferentes tipos de produto, para diferentes públicos-alvos. Então, assim, é possível sim a gente ter produtos ecologicamente corretos e ambientalmente, então, sustentáveis, empresas sustentáveis que estão produzindo, vamos falar assim, para todos os tipos de classe, com todos os tipos de preços. Vou dar um exemplo para vocês. Durante 6 Por exemplo, a Unilever. A Unilever faz. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês durante 6 meses, eu consumi em São Paulo, eu fiz eles não distribuem em todos os lugares, tá? Em vez de fazer feira, em vez de ir no mercado, eu consumi de uns produtores, a parte de feira, frutas, tal. Eles eram orgânicos e faziam tudo corretamente, ambientalmente. Aí não vinha em um monte de sacolinha, não, vinha em uma única caixa, com tudo ali, uma vez por semana, e era... o que eu gastava com feira chegava a ser metade do que eu gasto hoje. Então, assim, em termos de acessibilidade, nesse sentido de valor, era muito melhor. O que para mim pegou? Para dar o contra-exemplo. A cesta deles para uma pessoa era muito grande para o meu porte. E o que acontecia? Eu acabava jogando muita coisa fora. Então, eu comprava, eu gastava muito menos, mas eu jogava coisa demais no lixo e eu não conseguia aproveitar, eu não conseguia doar, nada. Não dava nem tempo. E aí eu optei por pagar mais caro, então fazer uma feira cara, para não jogar coisa fora. Mas aí foi uma opção. Mas para vocês verem que existem coisas que são, vamos falar, que chegam a ser 50% mais barata e ela é totalmente, vamos falar assim, sustentável. Então, não é tudo, mas existem empresas que fazem isso. A Unilever é uma delas. No ano passado, na feira da sustentabilidade, que a gente teve num sábado, também tiveram empresas que apresentaram esse tipo de comportamento. E aí eu queria levar vocês para o seguinte debate, né? Que esse ano as coisas ficaram, vamos falar assim, esquisitas, né? A gente ficou em lockdown muito tempo, foi muito penoso para muita gente, ou para quase todo mundo. A questão da Amazônia está chamando muita atenção, e essa semana, eu não sei se vocês estão vendo, mas o Pantanal está em chamas, a Califórnia está em chamas, e está tendo previsão de furacão em não sei quantos países. Aí. Então, a questão ambiental ela está chamando muita atenção, porque a gente está tendo problemas de mudanças climáticas e como que ela está afetando a nossa vida, direta ou indiretamente. E aí, isso está levando também não só a empresas, então, assim, por exemplo, pessoas e empresas que colocam dinheiro em investimentos, a exigirem desses empreendedores de tomar uma atitude responsável em relação à sustentabilidade do negócio deles. E a nós, consumidores, também. Então, assim, está mudando a cabeça do consumidor, está mudando a cabeça do empreendedor, está mudando a cabeça do investidor e dos países importadores e dos exportadores. Como que vocês acham que isso vai construir um futuro para a gente daqui um ano? Professora. Pode falar, Gustavo. Então, antes só dessa resposta, fazer uma reflexão, quando que a gente consegue fazer a análise quando a empresa usa a sustentabilidade como marketing e realmente faz? Porque assim, eu pego, por exemplo, a Chamex. A Chamex é a importadora de papel, né?
Uhum. E assim, a Chamex por muito tempo comercializou o papel reciclado. Sim, Só que ele custa mais caro do que o papel sulfite comum. sim. Então o cliente sempre perguntava o porquê e eu nunca sabia responder. Eu falei que acredito que a manufatura dele dá mais trabalho do que o comum, né, do que o papel virgem. Mas o cliente respondia da seguinte forma: mas se vocês querem vender um produto sustentável, né, vocês têm que estimular o cliente pelo preço e não colocando o preço mais alto. Enfim, e então quando distinguir quando é marketing da empresa e quando não é, realmente é sustentabilidade. Não, eu acho que assim, marketing também, você também pode colocar o atributo ambiental, o atributo sustentável, como um atributo da empresa, como uma coisa positiva da empresa e se diferenciar. Eu acho que é um diferencial. E sim, provavelmente vai custar alguma coisa a mais, porque vai ter um processo diferente. E os processos, vamos falar, comuns, eles são mais industriais do que outros. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O reciclado, ele já implica em você ter que coletar papel, no mínimo isso. Então, já tem um processo a mais aí. E fazer o tratamento desse papel para depois começar a produção. Então, existe aí processos a mais sendo embutidos para que ele seja sustentável. Para que ele seja reciclado. Então, vamos falar assim, para mim não é incoerente ser um pouco mais caro. E para mim também não é incoerente você pagar um pouco a mais para ser ambientalmente correto e fazer, vamos falar assim, um bem para, vamos falar assim, para a sociedade, um bem para o teu próximo. Não de uma maneira geral. Tem empresas que constroem a própria marca em cima disso? Sim, especialmente por quê? Porque nem todas as empresas colocavam a sustentabilidade como uma estratégia. E aí, assim, se você não tem todo mundo com esta estratégia, vamos falar assim, com essa estratégia de negócios, e ela vira uma vantagem competitiva. Se ela vira uma vantagem competitiva, ela pode ser incorporada no preço, porque vai ter gente que quer se diferenciar e vai pagar por isso. Agora, se a gente, à medida que as coisas evoluem, e a gente tem a sustentabilidade como um valor, e aí tu falando, é um valor tanto quanto amar o próximo. Então, é um valor que está nas empresas, que está dentro de vocês, que está nas atitudes do dia a dia de vocês, que é um dos meus objetivos como professora aqui, é mostrar para vocês que sustentabilidade não é uma coisa das empresas. Sustentabilidade pode ser uma coisa da nossa rotina, pode ser uma coisa do nosso dia, da nossa fala, do jeito com que a gente faz as coisas. E ela está muito perto da rotina. Então, isso, vamos falar assim, a gente não tem que ser super valorizado por ser sustentável. Ser sustentável deveria ser o básico. É o básico para a nossa sobrevivência, se a gente pensar assim. E aí a gente tem, vamos falar assim, num período mais amplo, vamos falar assim, quando isso se torna comum, não existe diferenciação. Então, não existe por que cobrar mais caro por um atributo que é comum a todos. Vocês conseguem enxergar dessa forma? Sim. Eu acho só que, no caso da Natura, eu só acho que é um apelo muito forte por essa questão de ser sustentável, mas eu acho também que, com o passar do tempo, o valor tende a diminuir, e com essa questão da reciclagem do lixo, esse apelo para que as pessoas reciclem o lixo vem aumentando cada vez mais, eu acho que com isso, até todo esse cenário vai contribuir, porque todas as pessoas estão mudando a mentalidade, estão ajudando aí a ter a reciclagem do lixo, que aqui no meu bairro mesmo, na Zona Sul de São Paulo, não é algo assim que aconteceu, não tem muito tempo que começou a ter uma vez por semana
o caminhão só para ter a retirada do lixo reciclado, eu acho que isso tem uns 2 anos aqui, né? Então, aumentando essa reciclagem do lixo, eu acredito que esse preço dos sustentáveis tende a diminuir. Eu acredito que sim. E também não sei se uma coisa influencia na outra. Acho que sim. Quem mais? Vocês estão muito quietinhos, eu tô achando. A senhora acha que tem uma ligação, uma coisa com a outra, professora? Professora, Eu... desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, tipo, eu tava pensando aqui num negócio que o professor de sexta-feira, nosso, de mercadologia, o Marcelo, ele falou sobre o aumento de pessoas veganas, né, ou que consomem esse tipo de produto. E, tipo, uma coisa que eu lembro que ele comentou sobre, que com esse aumento, né, a demanda, as empresas começaram a surgir mais empresas com isso, tipo, para ter essas práticas assim, o que eu acho que, na minha opinião, é bom, porque as coisas começam a ficar mais baratas, porque começa a ter uma demanda, começa a ter uma importância mais do que somente fazer o público em geral. E isso também acho que acaba ficando meio que popular para todo mundo e meio que acaba melhorando todas como fala, o poder de compra, a tecnologia embargada fica mais barata, fica uma coisa um pouco mais viável, eu acho, assim, para o público no geral, né? E também é uma coisa que influencia bastante. A longo prazo. Sim, a longo prazo, e aí complementando a sua com a pergunta da Miriam, sim, Miriam, à medida que você tem mais disponibilidade, mais pessoas se engajando nesse processo, aceitando, e vamos falar assim, e também consumindo, então, o exemplo do vegano, existe mais consumo, vai existir mais produção. Se você tem isso, os preços caem. A tendência é cair. A tendência de preços é cair. Se você tem uma hiperprodução de alguma coisa, você populariza a sua, vamos falar assim, o seu produto. E isso faz com que os preços caiam. Então tem uma parte boa. Agora tem a parte da adesão, né? E da experimentação, e vamos falar assim, da aceitação do produto. Então, puxa, nem todo mundo é vegano. Nem todo mundo quer, vamos falar assim, determinados tipos de produto. Agora, muita gente está mudando de mentalidade. Por exemplo, deixar de consumir determinadas bebidas vamos falar, no plástico ou vamos falar assim, garrafa PET, né? Para voltar a consumir no vidro. Porque o vidro é retornável, lavável e reutilizável. Esse é um exemplo de sustentabilidade muito forte. E que, assim, puxa, não sei se muitos de vocês chegaram a conviver com as Coca-Colas no vidro, que era no passado. Sim. No passado não tinha Coca de plástico, nem em Malemar Coca de latinha. É verdade. Pra você ter uma ideia, as retornadas O sabor era diferente. se popularizou mais agora. Né? Sim. Agora E por que será, professora, que parou de ser assim? O que? De ser de vidro e passaram a fazer de plástico e de metal? Eu não posso afirmar com todas as certezas, tá bom? Mas, assim, existe o seguinte, você tem o vidro. Aí, quando a gente comprava as de vidro, você tinha o casco, e aí você tinha as garrafas, aí depois você ia lá e retornava o casco no supermercado ou no bar onde você comprou, e o bar retornava para, vamos falar assim, para a distribuidora. Então, seja para uma Ambev, enfim. E aí isso voltava para ser, vamos falar, lavado e, vamos falar assim, e colocado na linha de produção de novo, e aí novas tampinhas e por aí vai, né? O que acontece? Só que, vamos falar assim, imaginem esse esquema de recolhimento, vamos falar assim, dos cascos, lavar,
e, vamos falar assim, colocar no processo produtivo. Isso dá trabalho, gente. Dá trabalho, é custoso, ao passo de que, assim, quando você tem uma linha de produção e você tem a garrafa de plástico ou a latinha, e ela não é, vamos falar, você não precisa dela para continuar produzindo, porque a garrafa de vidro é muito mais cara, né? O que acontece? Você, vamos falar assim, tem uma produção contínua e uma massificação, e aí o produto se torna mais barato. Então, eu estou assim, pegando um pouco de lembranças e pegando, vamos falar assim, tentando fugir um pouco da teoria, mas ir um pouco do que eu lembro quando eu era criança também. Coca-Cola não era uma coisa que a gente bebia todo dia. Não era uma coisa que era tão acessível assim. Verdade. Era algo de final de semana, domingo. Ou de festinha, não era? Nossa, hoje em dia... E não era nem todas as festas que ele era, né? Não, e eu tô falando da Coca-Cola, mas, gente, a gente pode falar do que é suquita, do refrigerante em si, sabe? Eu só peguei a Coca-Cola porque é totalmente conhecido, mas qualquer um. Não era uma coisa que hoje, por exemplo, a gente desce lá na universidade e pega um salgado e uma Coca. Não era desse jeito. Era por um momento especial, sabe? Era caro? Bom, a gente não tinha moeda real, né? Então, tudo fica relativo. Mas sim, não era barato do jeito que é hoje. Professora, hoje também não é barato, não. R$12 uma Coca-Cola. Para quantas pessoas? De 1 litro, eu acho muito, porque enche um copo, acabou. R$12? Ah, então você tá pagando muito caro. O cara da Vindi fez uma capa de Demora isso. A mais cara é na pizzaria, que é 8, a de 2 litros. 7, 8. Ô, professora, mas eu tenho a impressão também que, além da Coca-Cola, eu acho que tudo era caro nos anos 80 e 90, né? Sim, eu acho que era... Porque a gente tinha uma questão de inflação também. Então, tinha uma questão econômica, e a gente não tinha a disponibilidade que a gente tem de alguns tipos de recursos. Então, assim, por exemplo, fralda descartável de criança, gente. Era uma coisa que, assim, existia, mas, vamos falar assim, massivamente se usava fralda de pano, que é a fralda reciclável, porque você vai lá, limpa, lava e usa de novo. É que nem as nossas máscaras hoje. A gente não usa máscara? Sim. Sim. Máscarazinha, ó. Então, essa daqui, ela é reciclável. Ela usou, lavou, usa de novo. Mas também tem a máscara descartável. Qual dessas duas custa mais? Descartável, professora. Com certeza. Não é. Quanto eu paguei nessa máscara aqui? Eu paguei R$10 nessa máscara. Eu paguei 50 centavos nessa. Professora, depende do local também, porque assim, lá na drogaria um pacote de Professora, máscara que cara essa máscara. 50. Eu também achei, professora. Uma máscara de pano, geralmente, pelo menos aqui onde eu moro, é R$5. E essa outra aqui na farmácia também é mais caro. Eu paguei R$5 da minha também. Mas essa daqui, ó, essa daqui eu paguei, não, 5 não, 7, não foi 10, foi R$7. E foi logo no começo da pandemia. Então, eu comprei, eu nem precisava ainda de máscara, eu comprei quase que como uma doação para um pessoal lá no interior que estava, vamos falar assim, que estava com tudo fechado e não estava tendo renda. Eu fiquei ainda um mês sem usar a máscara, para vocês terem ideia. Ô, professora. Professora? Sim, podem falar. Mas algo que eu tenho que defender da fralda descartável.
Meu filho fez 18 anos ontem, e mesmo naquela época que ele nasceu, eu tentei usar a fralda de pano, é impossível, professora. Não sei se hoje em dia já criaram uma tecnologia mais avançada, mais a fralda de pano, mais aquela fraldinha de... Eu esqueci, tinha uma coisinha de plástico para pôr por cima da fralda de pano, era um xixi, já vazava tudo. E a fralda descartável tem ultra tecnologia, noturna, 12 horas, 24 horas, enfim. Isso é praticidade. Sim, isso é praticidade. Eu não estou falando que tudo é ruim, não estou falando isso, não. Eu estou falando que, assim, muitas vezes a gente julga, mas, por exemplo, fralda descartável era uma coisa caríssima. Bom, continua, acho que sendo caríssimo. Eu não tenho noção de preço disso, mas é uma coisa cara. Ainda sempre foi muito caro. Nos anos 80, anos 90, a gente tinha uma questão de inflação que era muito preocupante, que piorava. Sim. Que piorava a nossa situação de consumo. Hoje, o fato da gente ter, da gente viver uma economia um pouco mais estável, gente, permite com que a gente tenha acesso a muito mais coisa. Exemplo acesso a ter celular. Praticamente todo mundo tem um celular. Acesso à universidade. Então, assim, é acesso a coisas, a serviços, a produtos, a roupas, a coisas diferentes. Então, assim, isso é uma coisa e faz com que a gente consuma mais. A gente consumindo mais, vamos falar assim, tendo um maior consumo, e aí estou falando indiscriminado, eu não estou falando de fralda e tal, isso acaba tendo impactos para o meio ambiente, para o ambiente que a gente vive. Não estou fazendo apologia, não vamos consumir. Não é isso. Mas se vamos consumir, vamos tentar consumir com maior consciência. Então, diminuir o desperdício, rever a questão do descarte. Existe a garrafa de vidro, existe a garrafa de plástico, dá para fazer uma troca? Não. Vamos falar assim, comprar um pouco mais consciente. Ô, professora, se a gente for tentar absorver um ponto forte de um produto que não é reciclável. Um exemplo, a fralda descartável. Hoje a tecnologia tem a Pampers noturna que permite lá 12 horas sem que a fralda vaze. Então, se a gente for avaliar uma fralda descartável, onde o bebê não fez cocô, só fez xixi, e ele vai ficar 12 horas com aquela fralda, e aquela fralda tem uma tecnologia que não vai encostar no bumbum da criança e vai ficar ok, eu acho que o consumo vai ser menor, e que se fosse uma fralda de pano, onde o bebê ia fazer um xixi, já ia molhar tudo, e o número de fraldas sujas que iam ser lavadas ia gastar mais água, talvez seja um caminho de um equilíbrio também. Pode. Então, você está levantando uma outra questão, que é super relevante, que é a questão da água. Sim, também. Assim, tudo tem, vamos falar assim, os seus dois lados, os seus dois parâmetros. Vamos falar assim, não é 100% uma coisa ou outra. E esse exemplo da fralda, ele foi muito bem-vindo, Miriam. Porque você lembrou de uma coisa que a gente, por exemplo, lá atrás não tinha tanto essa noção quanto hoje a gente tem, porque a gente também já passou por período de seca, por ter que conter consumo de água em casa. E acho que aqui todo mundo passou por isso, não foi? Sim. Porque é muito mais recente. É verdade. E tem outro ponto também, que aqui no Brasil a gente não tem, mas na Europa... Todos os supermercados têm um recebedor de garrafa descartável retornável. Então, a pessoa pega todas as garrafas dela que são retornáveis, leva no mercado, é uma máquina que parece uma máquina de refrigerante, você coloca as garrafas lá dentro e ela te devolve 5 centavos por garrafa. E aí entrou no hábito das pessoas levar as garrafas para o mercado antes de fazer a compra, aí a máquina já solta um ticketzinho com valor lá, e as pessoas já usam aquele ticketzinho na compra do mercado. Também é um consumo consciente. É um consumo consciente.
Sim, e muito bom. Por quê? Porque em vez de você ter, vamos falar, um gasto para recolher, vamos falar, essas garrafas na cidade inteira, provavelmente o que ele dá de bônus, esse bônus que eles dão para as pessoas, vamos falar assim, é menor do que o custo deles fazerem o recolhimento se for uma empresa terceira. Então, existe uma economia ainda aí. Então, é muito sustentável uma coisa dessa. Legal. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente pode olhar para, vamos falar assim, olhar para essas questões que a gente vê hoje e transformar isso em uma vantagem competitiva, sem cair, vamos falar assim, só na questão do blá blá blá, mas uma vantagem competitiva para uma empresa. Como pegar, vamos falar, transformar a sustentabilidade num valor e numa coisa que agregue valor para as pessoas? Pessoal? Estou pensando aqui, professora. Sim, mas tem outras 20 pessoas aqui na sala. Tá todo mundo quietinho? Ninguém quer nota de participação? Só a Miriam. Só a Miriam, o Matheus, o Dayula, o Gustavo e o Ricardo? Ou vocês não estão escutando a aula? Professora. Oi? Então, a gente falou dos preços, né? De todas essas coisas. A vantagem competitiva é justamente ter uma estratégia diferente dos seus concorrentes. Será que, assim, eu sei que é difícil, porque tem outros custos embutidos, como, vou pegar o exemplo do papel de novo, como reciclar o papel, coletar, mas será que tentando mitigar o preço não é uma boa vantagem? Pode ser construção de vantagem por estratégia de preço, mas que mais? Preço não é a única coisa que atrai um consumidor. Mas, professora, o preço aliado com essa parte ecológica vira um produto fenomenal, incrível no mercado, eu acho. É verdade, mas também tem a questão da qualidade, como, por exemplo, o sabonete da Natura, professora. Se você for colocar a qualidade de um sabonete da Natura e um sabonete de mercado, pelo menos para mim, eu acho que a durabilidade até mesmo do cheiro é bem melhor e eu acho que dura até mais o sabonete. Esse é um ponto. Então, você está comprando uma coisa que é mais cara, mas ela dura mais. E ela, vamos falar, te traz um prazer muito maior, uma satisfação muito maior. A questão da satisfação, Luana, isso é uma criação de vantagem competitiva que não está atrelada a preço, mas ela está atrelada, vamos falar assim, a ela conseguir. Ela tem os valores da sustentabilidade, seja, por exemplo, no pagamento das pessoas, em fazer, vamos falar assim, pegar as coisas, por exemplo, da Amazônia, do Cerrado, de uma maneira correta e falar isso para o consumidor. E ainda mostrar que esse tipo de produto é um produto superior. E ele é superior porque você percebe que é superior. E isso é criar uma vantagem competitiva. Tem mais. Tipo, para você mostrar que esse produto é superior, é muito mais difícil, porque você precisa envolver muito mais no marketing e, tipo, procurar as pessoas direcionadas, né? Sim. Sim, Ricardo, e não é todo mundo que vai enxergar isso, entendeu? Então, assim, por exemplo, a Luana viu uma coisa que para a Miriam não é interessante. Não é que a Miriam não vê, mas para ela não liga. É muito um negócio que tem a menina lá naquele questionário, né? Então, que não tem muito a ver, mas já, né?
Ela pergunta muito essas coisinhas aí mesmo. Até acho que foi a Miriam ou foi a Luana que se falou sobre o questionário. Sobre, tipo, qual a intenção, ou porque nem eu posso ter uma impressão do preço. Eu prefiro mais qualidade, eu prefiro um produto que mexe um pouco mais com minha, sabe, com o meu... É uma coisa um pouco mais difícil para a empresa, no caso. Ou a empresa opta por vender em uma larga escala e tentar atingir o maior público possível e não se preocupando com isso, com a sustentabilidade, ou ela vende para um público-alvo, um nicho de pessoas e tenta criar alguma forma de conscientizar mais pessoas a virem para esse nicho que ela vende. Mas, Ricardo, te questionando, você não acha, porque você colocou a sustentabilidade só é para um nicho, você não acha que é possível e que a gente está caminhando por uma conscientização maior da população, e aí a população como um todo, e as pessoas começarem a exigir das empresas que elas ofereçam isso sem querer precificar em cima disso? Não, é possível sim. Eu acho que sim, é possível, mas é uma coisa que demanda muito tempo. A gente não consegue alterar isso com tanta facilidade por causa das dificuldades e limitações que a gente tem aqui no país. Por exemplo, aqui, por exemplo. Mas em outros países, em outros lugares que tem uma outra educação, outras culturas, já é bem mais aplicada. Tipo, já está bem mais avançada, quer dizer, né? Essa ideia, que a sustentabilidade necessita de atenção total, mais do que outras coisas relacionadas a preço e tudo mais. E junto com a qualidade também, né? Lógico, não adianta nada ter a sustentabilidade e a pessoa aceitar qualquer tipo de produto, né? Qualquer tipo de coisa. Como vocês acham, aí não é só para o Ricardo a pergunta, que a gente pode mudar essa realidade aqui no Brasil? Professora, sabe essas lojas de produtos naturais, alimentos naturais, tipo Mãe Terra, não conheço muito, Mãe Terra, essas coisas assim? Ixi, às vezes você acha um monte assim, pequenininho, grande até e tal. Então, eu acho que vamos supor, a Natura, que já tem isso incorporado, poderia abrir algumas lojas apenas de produtos naturais, 100%, né? Assim como outras empresas também. Então, assim, voltar toda a atenção para aquele determinado atividade. Eu não sei se eu entendi muito bem, Gustavo. Mas, assim, o que eu estava... A minha pergunta, ela foi o seguinte, o Ricardo fez uma provocação, falando assim, poxa, lá em outros países, as pessoas incorporaram essa cultura para agir dessa maneira e exigir das empresas que elas tomem providência nesse sentido. E aí a minha pergunta é, o que falta para nós para a gente, vamos falar assim, ter essa cultura? O que poderia ser feito? Acredito que começando pelo preço um pouco mais acessível, né, professora? Porque algumas coisas realmente é um pouco mais caro. E aí você colocando na ponta da balança, por mais que a qualidade não seja a mesma, né? Mas colocando no bolso, a pessoa vai falar, poxa, eu vou pegar isso daqui que é mais em conta, vai. Sim. Por mais que as pessoas, por mais que seja feito todo um trabalho de conscientização, vamos conscientizar as pessoas, enfim, por mais que tenha essa conscientização, na hora que um pai de família vai colocar na ponta do lápis, ele vê que não cabe no orçamento. Igual no meu caso, uma vez eu ganhei uma caixa, acho que com 6 sabonetes da Natura, amei, achei divino, nossa, é incrível aquele perfume. Mas para minha família de 3 pessoas, eu não tenho condições de comprar aquele sabonete por mês. Não é viável. Então, a gente deveria ter um poder de compra maior, que isso é possível nos países de primeiro mundo, né? E aí, além de ter o poder de compra, ter essa conscientização do consumo sustentável. Quem mais? Professora, eu acho que se tivesse também um pouco mais de incentivo do governo, poderia melhorar. Porque, por exemplo, se o governo diminuísse a questão de impostos,
das empresas que trabalhassem dessa forma, que reduzissem esse custo e coubesse no nosso bolso, iria aumentar sim. Porque, assim, eu já comprei, por exemplo, produtos veganos, shampoo, condicionador e máscara capilar. Eu paguei, basicamente, uns R$ 30 a mais. É todo mês que eu posso fazer isso? Não. Só que, assim, quando eu posso, e como eu gosto de variar todo mês o shampoo e o condicionador que eu vou usar, tá, eu vou lá, vou arriscar, vou ver se dá certo. Só que não vai ser todo mês, como já foi dito aqui, que eu vou poder fazer aquilo. É uma diferença bem significativa. Tipo, uma diferença de R$ 30, eu poderia estar comprando para 2 meses um outro produto que seria mais em conta e que muitas vezes dá um bom resultado também, entendeu? Uhum. Alguém mais? Professora. Vai lá, Ricardo, vai lá. Olha, eu tenho uma ideia, assim, puxando um pouco sobre o que a Miriam falou da conscientização, poder de compra e, sabe, seria mais ou menos meio que começar de novo, vamos lá. Como assim? Você tem uma força maior na parte de educação sobre isso, você tem uma conscientização maior lá, lá quando as pessoas, nas crianças, nas escolas, e até mesmo, tentar trazer esses costumes desde quando é pequeno, sobre esses costumes e continuar mantendo isso, principalmente na educação e tudo mais. Para quando a longo prazo essas pessoas ficarem mais velhas, você concorda que vai ter um nicho maior de pessoas que estão procurando somente essas coisas, essas qualidades? E, ou seja, até lá, as empresas também vão ter investido mais e mais, porque a demanda já vai estar mais alta sobre esses produtos, e isso leva também a sequência que os produtos vão ficando mais baratos, porque as empresas estão produzindo mais coisas assim. Sim, essa é uma Acho que é tudo uma sequência, vai que começa desde lá de baixo com o governo e, como é que fala, e as pessoas e também a educação, também ajudando tudo para isso, de uma forma bem mais forte e rigorosa. Vamos ter, vamos, até já no final. dando soluções, vamos começar a colocar aqui. Onde que você acha que você colocaria, o Ricardo? Que a gente tem na SWOT as forças, situação atual, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Oportunidades e ameaças é do nosso ambiente externo, forças e fraquezas é do nosso ambiente interno. Você acha que, então, a questão de não ter uma educação na escola é vamos falar assim, é uma fraqueza nossa? Uma ameaça nossa? Onde você... Na verdade, a não conscientização ou a conscientização? Não entendi, desculpa. A não conscientização, porque é o estado atual. O estado atual... a fraqueza. Fraqueza. Então, a fraqueza é a falta de... Acho que não seria até não a falta, professor, seria mais aquela coisa um pouco mais rigorosa, né? Uma conscientização um pouco mais invasiva, vai, com as pessoas. Não no sentido de obrigar, mas de ser um pouco mais, de dar mais atenção, de trazer uma atenção maior para isso. Então é a falta. É. Maior conscientização. Tá. O que mais que vocês já falaram? Vamos, pessoal, vamos... O preço? Preço. O preço, ela é uma fraqueza? É uma fraqueza. Preços mais altos. Preços mais caros que produtos não sustentáveis. E mais? Acho que é a falta de incentivo do governo. Oi? Professor, eu acho que aquilo que eu falei, né? Se o governo desse algum tipo de incentivo, diminuísse a questão dos impostos, facilitaria bastante também, né? O governo incentivar a
adoção através de políticas públicas, vamos colocar assim. Professor, acho que uma outra fraqueza pode ser a dificuldade de encontrar esses produtos sustentáveis, porque nem todos os lugares você encontra com tanta facilidade igual os outros. Então, seria o baixo... seria... vamos colocar baixa disponibilidade. O que o Gustavo falou até, tipo, não é em qualquer lugar que você encontra. É sempre umas lojinhas, tipo, só disso, no mercado você encontra esse produto. É bem difícil, não é todo mercado. Exato. E até inteira com o que você falou da educação. Então, assim, a gente vê os problemas, às vezes, que estava acontecendo na sociedade, há tempos atrás implantou na escola sociologia, né? Para ensinar as crianças. Então, assim, você tem uma matéria sustentabilidade no ensino fundamental, para já conscientizar desde pequeno. Depois você tem uma diversificação do produto no mercado, para achar com facilidade, né? Então, eu acho que tudo isso implica na prosperação da sustentabilidade da empresa. Tá. Agora, quais que seriam forças que a gente brasileiro, a gente tem para, vamos falar assim, para que isso aconteça? Que a gente viu as fraquezas para a gente não adotar. Eu acho que o grande número de pessoas adotando o veganismo. Veganismo, vocês acham que é um... Professora, pegando um pouco até dessa questão de globalização, a disseminação das informações, né? Porque hoje em dia a gente tem muito mais disponível informações sobre produtos ecológicos e afins. Aí ajuda no momento de escolher entre um produto sustentável ou não. Até pegando um pouco o que a Bruna falou, muitas pessoas não adotaram o veganismo e tal, porque não tem a prática, ou tipo, admitem que não conseguiriam essa prática, mas buscam produtos com essa informação de serem mais orgânicos e tal, mais naturais, né? O que mais? Vocês acham que tem mais oportunidades para a gente se desenvolver nesse sentido? É que forças eu acho que já ficou um pouco mais limitado, não sei. Forças eu não pensei mais nenhuma outra, assim, na cabeça. Vamos pensar, às vezes surge. A gente ainda nem chegou nas ameaças, tem as oportunidades. Que oportunidades que a gente tem? Bom, a gente tem oportunidade de ver se o governo ajuda a gente. O que mais que a gente tem de oportunidade? Temos um país com muitos recursos naturais? Sim. Sim, professor, eu acho que falta expandir isso, investir mais em hortas naturais, porque a gente vê sempre de fora. Eu acho que se cada um começar a socializar isso dentro da sua casa, por exemplo, tem uma vizinha aqui que ela que cultiva todos os alimentos dela, desde alface, tomate, limão, ela planta tudo é ela que coisa dentro da casinha dela, os alimentos dela. E ela revende também por um preço acessível para as pessoas aqui da rua. Então, aí eu coloquei falta de conscientização das famílias, não só das crianças. Professor, Oi. essa parte do país com muitos recursos naturais não entra também em forças ou nada a ver? Eu acho que ela pode ser mais uma oportunidade do que uma força. Tá. Porque a força é como a gente fez já acontecer, né? Ah, tá. Não, porque assim, porque eu pensei desse jeito, porque, tipo, aqui no Brasil, essa facilidade que a gente tem em outros países é bem complicado, né?
Mas tudo bem, Sim, Pedro. sim. É que eu coloquei aqui no meio a empresa. Então, aqui, em oportunidades e ameaças, estaria o meio. Por isso, até eu coloquei o governo como uma oportunidade. A força seria intrínseco à empresa mesmo. Intrínseco à empresa ou às pessoas, né? Então, assim, uma coisa que favorece a empresa é que as pessoas estão, vamos falar assim, buscando mais informação, estão aderindo ao veganismo, outras tendências. Mas uma oportunidade seria se o governo incentivasse. É uma oportunidade o fato da gente ter muito recurso. Professora, Hum. a questão da ética e dos valores poderia entrar na questão da força, porque, assim, pensando nas pessoas que têm condição, né, de manter o consumo sustentável, elas podem se apegar aos valores, enfim, de não consumir algo que prejudique o meio ambiente e que não, enfim, teste em animais, por exemplo. Entraria na questão da força também ou não? Mas você acha, Bruna, que isso é uma coisa que a gente tem aqui de positivo ou não? Eu acredito que sim. Porque, assim, o jeito até que a gente é conhecido no mundo é a questão do jeitinho brasileiro, né? A gente sempre dá Então, essa questão, que nem você está falando agora, essa questão de ética não se aplica a todo mundo, né? Infelizmente. Mas poderia entrar na questão da força ou não? Eu acho que a gente pode colocar aqui na força uma questão de adaptabilidade, porque a gente realmente se adapta muito rápido, nós brasileiros, a gente consegue isso. Mas eu acho que uma Sim. questão que a gente pode colocar aqui, que ela é fraca, é a questão da ética e da moral. Que é, vamos falar assim, é o tal do nosso jeitinho. A gente sempre tem Sim. um jeitinho de burlar as coisas. Pensando no geral mesmo, No né, das geral, não estou pessoas. falando. Aqui a gente não está se auto-julgando, a gente está falando, vamos falar, tentando criar uma consciência, tentando analisar o que está acontecendo atualmente e o que a gente está vivendo. E o que são ameaças? O que podem ser ameaças para que essa sustentabilidade seja incorporada? Professora, entraria como ameaças, por exemplo, para a falta de recursos? A falta de recursos, eu vou colocar esgotamento, tá? Professora, também eu pensei, tipo, pensando como uma ameaça também, não sei, acho que os concorrentes que já participam, ou, por exemplo, os concorrentes que não adotaram essas medidas sustentáveis, mas possuem um certo monopólio do que eles vendem ali. Tipo, é muito difícil de você entrar num mercado onde já tem uma liderança e os concorrentes muito mais consolidados com você, por exemplo, seguindo tendências mais novas. Então, a alta força dos concorrentes diretos. Professora, pegando o gancho do exemplo do meu irmão, eu acho que entraria também a resistência a mudanças, né? Como ameaças. Pode ser? Resistência a mudanças. Do mesmo jeito que a gente tem uma força de ser adaptável, a gente é adaptável, mas a gente só se adapta depois de muita resistência. Eu não sei se é um pouco paradoxal o que eu acabei de falar, mas a gente resiste muito à mudança, mas quando não tem jeito, a gente se adapta muito rápido. Professora, Oi. eu acho que a última oportunidade pode ser o inverso da força dos concorrentes, porque, por exemplo, a oportunidade
O que você vai trabalhar, o que você vai vender, é uma coisa que nenhum outro fez, nenhum outro está pensando nisso. Eles só estão seguindo só as coisas deles e, tipo, o resto que... Então, você consegue ter um mercado, você praticamente, acho que cria um mercado dentro de uma coisa que já existe. Você cria um espaço dentro de um lugar que já existe. Você cria um oceano azul. A gente chama de oceano azul. É, isso. Muito bem. Mais algum comentário? Ou vocês acham que ficou legal? Professora, um ponto que eu convivo assim diariamente, praticamente, é sobre a questão do papel, a utilização dos papéis na emissão de nota. Uhum. Porque tem fornecedores que preferem colocar cada produto em uma nota para poder disponibilizar um certo desconto, uma bonificação, alguma coisa do tipo. Aí, tipo, às vezes é 10, 15 produtos, mas é destrinchado em várias notas. Então, vários papéis são, tipo, querendo ou não, desperdiçados. Aí eu acredito que é uma fraqueza na questão, porque quando você diminui seus custos, porque querendo ou não é uma despesa, né? Seria os papéis. E eu acho que falta a questão da tecnologia, né? Utilizar, tipo, mecanismos que possam ajudar nessa parte de emissão, se poder dar um desconto em vários itens ou em um item só em cada produto, porque é uma coisa que eu convivo muito. Ele não consegue emitir um desconto em vários produtos dentro de uma nota. Vou dar um exemplo. Aí ele tem que botar cada produto em uma nota separada. Será que essa, por exemplo, não seria... É uma fraqueza, eu concordo contigo. Vamos falar assim, não é uma questão ética, é uma questão de costumes, né? Porque eu acho que ele não conseguiu desenvolver um mecanismo mais, né, avançado, porque isso eu acho que ajuda muito na parte tecnológica, que eu acho que ainda é um pouco arcaico. Mesmo assim, dando exemplo da Ambev, que é uma das que fazem isso, entendeu? É tipo várias notas, às vezes é um item só, 2 no máximo, mas eu acho muito ainda precário por empresas grandes que eu vejo. Eu acho que é um ponto fraco, né, que ainda precisa ser bem revisto. Eu acho que é um ponto que, como eu trabalho com isso, eu acho ainda muito precário pelo tamanho que é, pela empresa que é, e são várias, né? São não só a Ambev, várias outras. E eu acho que teria que avançar na parte tecnológica, eu acho que também tem que acompanhar junto, porque senão não consegue, né, evoluir juntamente. Acho que a tecnologia não seria nem só uma fraqueza. Eu acho que a tecnologia, a gente pode até colocá-la aqui como uma ameaça. Comentários, pessoal. Se vocês acharem que tá legal, que tá bom, eu vou salvar e a gente vai encerrar nossa aula de hoje. Acho que desse jeito ficou legal. Ficou bom desse jeito? Eu não tenho mais nenhum comentário. Pessoal, estratégia, vamos falar assim, sustentabilidade, ela vai ser cada vez mais parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu não sei se vocês estão acompanhando bem a questão das queimadas ou não. Como que vocês estão vendo isso? Eu acho que na questão da queimada, até levando em consideração as informações que eu assisti agora nesse final de semana, acho que o direcionamento de recursos, vamos usar
Brasil, vai para o lugar errado, porque há diversas coisas que necessitam de uma ajuda, de uma atenção especial, de forma primordial, e os recursos são destinados para outros lugares. Então, assim, a nossa flora e fauna é uma coisa que não é só importante, ela é necessária. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter apreço, a gente tem que cuidar do que é nosso. Até porque o Brasil, ele tem o maior patrimônio verde do mundo. Então, a gente tem que cuidar disso. E as pessoas não estão dando a devida atenção. Acha que por conta da abundância, a gente não precisa cuidar tanto. Então, eu acho que esse verde é errado. E quando as pessoas acabarem acordando assim, pode ser que seja tarde. Então, acho que falta muita atenção, muito princípio para aqui no Brasil para cuidar da nossa fauna e da nossa flora. E vocês acham que vamos falar assim, que a partir desses choques que a gente está vendo, e do tanto que a gente está sendo pressionado pelos outros países, porque eles querem tirar dinheiro dos investimentos daqui, e isso para a gente é muito ruim, querem embargar as nossas exportações, esse tipo de coisa, vai gerar uma pressão tamanha nas empresas que vai chegar a impactar de uma maneira dramática o governo, as empresas e nós, como população e como consumidores também? Com certeza, porque isso envolve a economia, né? Então, vamos usar o exemplo do que aconteceu no começo do ano, final do ano passado, a Guerra Fria lá entre Estados Unidos e China, por causa do aço. Esse mexer na economia, você mexer com a exportação e importação de produtos, você acaba modificando todo um cenário. Então, isso é muito grave, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter produtos altamente inflacionados. Não é só inflacionado, mas a gente pode ter uma queda econômica muito, muito forte. E aí a questão da adaptabilidade que a gente comentou, que a gente colocou, puxa, ela é uma fraqueza, mas ela pode ser uma força. Se a gente continuar dando a questão do jeitinho, que muitas vezes o jeitinho que a gente fala assim, a gente fala do nosso jeitinho brasileiro, no dia a dia a gente entende de pessoa a pessoa. Quando a gente trata de empresas, o tal do jeitinho, ele aparece como greenwashing. Greenwashing é você dar aquela roupagem verde, mas não necessariamente cumprir com todas as questões, não só ambientais, mas ambientais, sociais, e financeiras também, de governança. A gente vê por exemplo, a questão da governança como uma questão de sustentabilidade, quando a gente tem todos os escândalos que a gente vê de empresas, lavagem de dinheiro, a questão do governo, tudo isso é sustentabilidade, gente. Então, governança corporativa, governança federal, estadual, isso entra. Bom, pessoal, dada a nossa discussão, o que eu vou colocar agora para vocês? Vou subir a nossa aula de hoje na plataforma. Eu já deixei disponibilizado, então, para vocês lá conseguirem, quem quiser entregar uma prévia, não valendo nota, para ser corrigida, para ser comentada, tudo bem. Vai estar essa semana e a semana que vem. Vocês não precisam entregar as 2 semanas. É só para quem já tem ou quem quer. E aí depois vai vir a entrega, vamos falar assim, que vai valer a nota maior, que quer dizer que ela vai valer parte da nota de vocês do primeiro bimestre. Então, a gente tem a primeira nota que foi dada, vai ter a nota de apresentação e a segunda nota que vai ser dada com a outra entrega. Tá legal? Dúvidas, pessoal? Beleza, professor. Professora, só uma dúvida, para entregar a prévia do